Salve, salve galera, vamos lá para mais uma videoaula e a videoaula de hoje a gente vai falar sobre globalização. Foi um dos assuntos pedidos também durante a live que a gente fez, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre globalização, ok? Pessoal, então é o seguinte, a gente vai dividir a aula da seguinte forma. O que é a globalização, tá? Quais são os agentes, ou seja, quem que vai agilizar o processo de globalização? Quem é o facilitador? Por onde ela se manifesta e as consequências da globalização na nossa vida, beleza? Então hoje a gente vai tentar entender de forma bastante fácil, tá? Um assunto que para muitos é um tabu, visto que a globalização, eu costumo falar em minhas aulas que não é tão fácil pelo fato de ser algo que a gente vivencia. E tudo aquilo que a gente vivencia, a gente muitas vezes não presta atenção, porque são parte da rotina, são hábitos que nós criamos, né? E a globalização, ela está presente no nosso dia a dia a partir do momento que você levanta da cama com o despertador de uma empresa transnacional, que a gente vai falar sobre isso. Então a globalização, a partir do momento que ela faz parte da nossa vida, né, fica difícil a gente identificar os vários pontos. Então essa aula vai vir justamente para a gente conseguir identificar quais são esses pontos e como que eles estão presentes na nossa vida. Então vamos lá, galera. Então, o que é? A gente vai entender a globalização como uma grande interação, tá? Global. A palavra é interação entre os países, ou seja, vai funcionar numa forma de um amplificador de informações, né? É uma forma bem fácil e lúcida da gente entender o processo de globalização. Então, essa comunicação entre os países, ela vai afetar, tá, pessoal, várias e diversas camadas da população, desde a população mais carente até a população da classe mais alta, ok? Então ninguém está ileso quanto ao processo de globalização, beleza? Legal. Aí a gente tem, quem que vai agilizar isso, ô Gustavo? Quem que são os protagonistas? Quem vai levar essa globalização adiante? Né? Para alguns especialistas, galera, né, abrem notas ali. Para alguns especialistas, a gente tem a globalização com o início das grandes navegações, tá? Há um consenso quanto, ou não, quanto a essa historicidade, beleza? Mas é só mesmo uma informação que eu estou passando para vocês, né? Isso não vai ser questionado com vocês aí numa prova ou no vestibular quanto a origem, tá ok? Porque não existe um consenso que fala, olha, foi durante esse período. Isso vai de, né, teórico para teórico, beleza? Legal. Então quem que vai agilizar esse processo? Nós, população, a partir do momento que nós passamos a consumir produtos trazidos por um outro, né, protagonista, que são as empresas transnacionais. Né? No Brasil, essas empresas elas vão entrar no nosso mercado a partir da década de 50 com o Juscelino Kubitschek, beleza? Que a gente começa o processo de internacionalização e isso vai trazer consequências como, por exemplo, o alto investimento em rodovias, trazendo hoje para a gente entender ali por que o transporte rodoviário ele é tão utilizado no nosso país. Por quê? Porque houve um esforço do governo a partir do governo do Juscelino, tá? A fim de trazer multinacionais na época, né? Do ramo que no caso ali estava em alta, que era o automobilístico, beleza? Legal. Aí a gente vai ter então os próprios estados como aqueles que vão permitir a entrada, né, a instalação dessas empresas transnacionais, e nós vamos ter aí os grandes blocos econômicos que vão surgir ali no pós-Segunda Guerra Mundial, justamente, né, se vocês pegarem, por exemplo, a União Europeia, a gente vai ter o esboço da União Europeia lá em meados, né, a partir da década de 40, ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, quando, né, alguns países europeus vão se juntar justamente ali para reconstrução dos seus países, economicamente falando, né, e não somente isso, mas também com a perda estrutural, ok? Legal. Quem que vai facilitar isso? Quem que vai facilitar? Os facilitadores, não poderia faltar o neoliberalismo. Quem é o neoliberalismo? Né? É o mercado, galera, o capital, tá? O neoliberalismo, o liberalismo proposto, né, anteriormente, né, o primeiro, quando foi proposto o liberalismo pelo Smith, ele vai propor o quê? Uma não intervenção do Estado,
né, que a economia por si só ela ia buscar o seu equilíbrio. O neoliberalismo ele prega justamente o quê? Um recuo do Estado, né, eu até coloquei aqui, um recuo do Estado quanto ao quê? A interferência no mercado global, beleza? E a flexibilização das leis trabalhistas, né, galera? Isso daí é bastante recorrente, a gente precisa só tomar um pouco de cuidado quando a gente fala dessa flexibilização, que a gente entra naquela discussão também, né, bastante polêmica, quando a gente trata de patrão e o proletário, beleza? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao julgar ambos os lados ali. A gente tem que saber muito bem quais são as situações e cada situação, né, carece de uma avaliação, de um olhar atento ali para poder chegar a uma conclusão, beleza? Por isso que eu não vou nem entrar nessa discussão com vocês. Mas que há uma flexibilização das leis trabalhistas, isso de fato existe, visto que as grandes corporações transnacionais elas visam a obtenção cada vez maior de lucro, beleza? Essa é a roda motriz dessas transnacionais, beleza? Ou seja, elas vão ali diversificar os seus polos industriais, ou seja, elas vão fragmentar o processo industrial a fim justamente de obter matéria-prima e todo o processo de produção de forma mais barata, a fim de no final do produto, né, lucrar-se cada vez mais, beleza? Aí a gente tem o quê? Como que a globalização ela vai se manifestar, ô Gustavo? Ela vai se manifestar de diversas formas, dentre elas as duas principais, né, o transporte e a comunicação, por meio da tecnologia. Galera, desde a invenção, né, do motor a combustão, dos motores a vapor ali, né, se vocês pegarem desde a primeira revolução industrial, a partir daquele processo, né, a gente vai ter ali um ganho muito grande de territórios, ou seja, a gente vai ter ali grandes viagens que vão surgir. Então, por meio dessas tecnologias que vão surgindo, né, como o caso do transporte e a comunicação, né, que vai sendo aí cada vez mais disseminado pelo mundo, vai ser aí a grande roda motriz dessa globalização. Então, transporte e comunicação, eu acho que são os dois principais, obviamente linkados com a tecnologia, beleza? E aí, por fim, quais são as consequências disso tudo que a gente falou? Pô, Gustavo, a gente falou aí sobre quem são os atores, né? A gente, população, com o consumo e diversas formas de obtenção dessas tecnologias, o uso dos transportes e etc., as viagens e por aí, né? Vai. Então, quais são as consequências disso para nós? Principalmente a comunicação. Porque a gente vai ter ali uma exclusão digital. Hoje, mais de 45% da população mundial não tem acesso à internet. Isso mesmo. Pô, sério, Gustavo? Sim, sério mesmo, pessoal. Tá? Por mais que a gente pare, pense e fale, nossa, mas todo mundo tem um celular hoje. Pois bem, tá? Mas são vários os motivos. Políticos, religiosos, econômicos, tá? São vários os motivos pela qual a gente tem esse índice aí quanto à internet. Certo? Nem todo mundo tem acesso justamente a essas informações, o acesso à internet. Nós temos o hibridismo cultural. O que é o hibridismo cultural? Né? É quando nós temos ali, até surge a palavra aculturação, que é quando nós temos ali a junção ou, né, até mesmo a imposição de culturas de outros lugares do mundo, tá? Trazendo para a nossa vida. É muito comum, por exemplo, eu perguntar para alunos, olha, por que você faz inglês? Porque gosta? É porque eu quero ter uma chance maior no mercado de trabalho. Tá? Então, ou seja, pensando por esse lado, a gente já percebe justamente que nós temos ali uma interferência. Por quê? Fala-se hoje que o inglês é a língua universal. Tá? O fast food, olha como que tudo vai fazendo parte, a gente vai começando a entender a globalização da nossa vida. Os oligopólios de grandes corporações que acabam se juntando ali para, né, minar o mercado consumidor e obrigar o consumidor a usufruir dos seus produtos, tá? E a xenofobia, né, galera? A xenofobia que, na verdade, ali é a aversão à cultura alheia, tá? Então a xenofobia é muito presente nos dias atuais. A globalização é um lado ruim da moeda. A globalização, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela tem o seu lado perverso, o seu lado ruim, como tudo, tá? Então a xenofobia, eu diria que é um dos graves e grandes problemas
que nós enfrentamos hoje pelo mundo, que é justamente essa cultura, né, esse hibridismo cultural, como nós chamamos, que acaba despertando a xenofobia ali em populações mais conservadoras, no sentido ali de preservação e até de ver a cultura de outros povos como uma ameaça à sua própria cultura. Beleza? Galera, espero que tenha ficado bacana, que vocês possam ter entendido o que é globalização e qualquer dúvida deixe nos comentários e eu irei responder para vocês. Valeu, pessoal, e bons estudos!